Olá, você que nos assiste aqui no site do Plural, nas nossas redes sociais, no YouTube. Nós continuamos com a nossa sequência de entrevistas com candidatos aos cargos que vão ser disputados em outubro e hoje eu estou aqui com o Diego Xavier, nosso convidado, candidato a deputado estadual pelo PSB e que vai falar para a gente aqui de onde surgiu essa disputa pelo cargo de deputado estadual. Diego, que é jornalista de formação, mas já está na política há algum tempo, já foi pré-candidato a prefeito, inclusive na eleição passada, e dessa vez agora vai para deputado estadual. Primeiro, antes de tudo, obrigado por ter aceitado, Diego, o convite aqui do Plural. Obrigado, Galindo. Obrigado mesmo. E estou aqui à disposição para fazer esse bate-papo aí legal para os leitores do Plural. Olha só, Diego, você já na vez passada e agora também está trabalhando pela comunidade LGBT, que é a tua comunidade, né? Sim. Você é ligado ao Grupo Dignidade, já está há algum tempo aí nessa militância e o Paraná não tem nenhum representante, nem na Câmara dos Deputados, nem na Assembleia, nem aqui em Curitiba na Câmara, ligado à comunidade LGBT, ninguém que pelo menos, né, seja assumidamente gay ou lésbica, etc. Né? Queria que você dissesse qual que é a importância da representatividade para esse segmento, que aliás, em geral, está mal representado, né, em Brasília e nos estados. Qual que é a importância para a comunidade de ter alguém no processo legislativo que represente essa comunidade? Olha, Galindo, primeiro, em si, a palavra representatividade ela já fala por si. Estar na Assembleia, onde tem 54 deputados ou deputadas, e não ter nenhum LGBT, primeiro que as nossas conquistas nunca veio de uma casa legislativa, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, trazer aqui para a paróquia, para o Estado. Então, se não tem LGBT para discutir, fazer o debate eleitoral e de propostas dentro da Assembleia, sempre a gente vai ter homens brancos, acima de 55 anos, grisalhos, sempre héteros, falando por nós. Então, assim, tem que ter um lance de conscientização da comunidade também. E a gente sempre foi colocado no armário, a gente sempre foi a escória da sociedade, sempre usaram a gente para ser motivo de piada. E hoje a gente está em todos os espaços, na educação, na cultura, desde o trabalho, no mercado. E estar na política também agora é dar voz à minha comunidade. Eu estou me colocando como porta-voz dessa comunidade que é diversa. As pessoas vão falar assim, colocam tanta gente na parada LGBT e não elege alguém. Mas tem que deixar muito claro que a nossa comunidade é diversidade dentro da diversidade. A própria sociedade em si já tem a sua diversidade. E dentro dessa comunidade é muito maior ainda. Então, assim, é um desafio que não é fácil. Hoje, nós estimamos que nós somos 13% da população do Paraná. Não existe um censo, agora parece que talvez tenha, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter números para a gente poder gerar políticas públicas. Se você não tem números, você não pode fazer um trabalho. Então, estar na Assembleia Legislativa é simbólico, não só por ser gay, branco, eu sei dos meus privilégios também. Inclusive, a gente não tem um censo para apontar o tamanho dessa comunidade, agora talvez seja a primeira vez, né? Isso. E assim, sem números você não gera políticas públicas. Por mais que a gente está vivendo um momento que tudo que é de política pública no Brasil está sendo desmontado, é fundamental ter números para saber como somos, quantos, sabe? Você pega, a gente tem a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil hoje é de 35 anos. No geral da sociedade é de 75. Essa pessoa, primeiro, ela foi expulsa de casa. A escola rejeitou. Cabe a ela se prostituir para poder viver, para comer, pagar Muitas o aluguel. vezes acaba marginalizado pela 90% está na prostituição porque é a única fonte de renda. A escola excluiu, a família rejeitou. Agora, você falou, né, que as conquistas normalmente não vêm do processo legislativo, até porque se a gente pensar no Congresso tem um deputado, acho, né, que é assumidamente gay, né? São quatro. São três já melhorou. Exatamente. Eu achava que era só o Davi Miranda que tinha essa, depois do tem um senador contra Jean Willis, né? Agora tem um no Senado, é verdade. Agora tem mais 2 deputados que eu não lembro, mas eles não foram eleitos pela
pauta LGBT. Sim, mas estão lá. E assim, e tem que ter uma clareza também, não basta ser LGBT para votar LGBT. A gente tem alguns exemplos no interior do Paraná também. Então, eu não vou citar nomes para não levar a bola. Mas parece que a gente vem, né, tendo uma mudança civilizatória, um avanço lento, gradual, né, que tem permitido que pela primeira vez a gente eleja representantes e, inclusive, que políticos mainstream, digamos assim, se assumam como gay, como, por exemplo, aconteceu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Existe, você acha, uma tendência de ficar menos difícil para a comunidade eleger representantes? E pode ser que isso traga pela primeira vez, por exemplo, um deputado gay para o Paraná? Assim? Se fica menos difícil, isso? Você acha que está ficando menos, o preconceito está ficando mais poroso, talvez? Assim? É desafiante essa. É algo muito. Nossa, Galindo, você me travou, velho. É porque é o seguinte, meu primeiro emprego, desculpa trazer essa narrativa. O meu primeiro emprego era, com 18 anos, foi num banco. Eu fui mandado embora porque eu era gay. Você sempre se disse gay, se assumiu desde o Eu, começo. eu levei um processo que foi. é, eu tive uma fase da minha vida que foi muito difícil, dos 9 aos 14, do qual eu sabia para onde eu estava direcionando o meu afeto, mas eu achava que eu era doente, que eu era errado, e eu pedia para que Deus, quando morria um homem, desse aquela masculinidade. E aí tem um processo que contribuiu muito com a minha vida, que quando eu fui para o seminário, pude fazer terapia, e eu sou adepto da teologia da libertação, uma aula mais progressista da igreja, e eu vi que isso era ok, não tinha nada de errado comigo, mas foi um momento muito de se aceitar. Mas aí, a partir daí, quando você chegou no seu primeiro emprego, por exemplo, você já foi claro sobre isso. Exatamente. Aí foi quando eu falei para minha família, para minha mãe, e eu mesmo assim ainda, a gente eu não expressava tanto, porque eu sou de uma família do interior, por mais que assim, tá do lado de Londrina, mas era o medo também. Então isso E um gera. medo que não é justificado, né? Exa exatamente. Então tem esse, mas voltando ao ponto, eu acho que tá muito, as pessoas estão entendendo que mulheres precisam ter mulheres para discutir a pauta das mulheres, políticas públicas para mulheres. A gente tem que deixar, essa coisa de deixar homem branco para decidir, se o aborto é legal. Não, gente. Quem tem que decidir tem que ser as mulheres. E eu acho que também, da mesma pauta, a comunidade LGBT tem que ter seus representantes também para trazer isso. É ter senso de realidade, saber o que vai se falar e também não ficar preso. Eu discuto a pauta LGBTI na transversalidade. Hoje, ainda a gente está muito pautada dentro da área da saúde, mas a gente está na área da educação, a gente está tá no empreendedorismo, a gente tá... Então, eu acho que o meu desafio, e da comunidade também, é falar assim, o governo sempre viu a gente como despesa, como gasto. Você pega isso nos anos Como 80 problema, né? como problema. E não, muito pelo contrário, a gente está aqui para ajudar com soluções também. E vamos supor que você, como deputado estadual, seja eleito. Quais seriam as demandas da comunidade que você acha que são mais prementes e que um deputado estadual poderia ajudar a resolver? Além do simbolismo, né, da questão mesmo de você ter uma representatividade, mas quais são as leis, os projetos que você poderia ajudar a implantar? Primeira coisa, dialogar com o executivo, de quem vai tomar posse, o próximo governador ou governadora, para que a gente tenha um conselho LGBT estadual, porque com esse conselho a gente vai pautar as políticas públicas do município. Eu defendo o tripé da cidadania, que a gente tenha um conselho estadual, a gente tenha um plano de ação de políticas públicas e que tenhamos orçamento também, porque às vezes não basta ter um assessor, uma secretaria e não ter um orçamento. Não adianta nada, né? Exatamente. Então, vamos ter que dialogar muito. Então, assim, as pessoas, tem que propor leis. Eu acredito que tem que ter algumas, vamos fazer leis e vamos tal, mas, assim, eu acho que o diálogo vai ser fundamental para construir políticas públicas, descentralizar as coisas. A realidade da comunidade LGBT de Curitiba e a de Londrina, que separa 400 quilômetros,
É, é gritante. E muito mais nas cidadezinhas pequenas, no E, interior, e né? cidades médias. Então você vai para Maringá, você vai para Ponta Grossa, Pérola, Guarapuava. Pitanga, sei lá, isso deve ser outra coisa. Exatamente. Então, assim, uma coisa, eu vou trabalhar muito na questão, na pauta da segurança também, que a gente tem que ter uma delegacia de referência para atendimento Como LGBT. é a delegacia da mulher, por exemplo. Exatamente, porque às vezes a pessoa sofreu um crime e vai fazer um boletim de ocorrência e é maltratado, se sente humilhado, constrangido. Então, assim, orientar o governo também, ao invés de questão de formação com seus profissionais da segurança, da educação, sabe? É nessa linha de... Vai ser muito diálogo, eu vou dialogar com todo mundo mesmo, independente de quem for o governo, a gente vai dialogar para avançar a pauta, uma pauta mais humanista para ter um Estado... Aqui o Paraná não se fala, é um Paraná livre de aftosa, então a gente vai ser um Paraná livre de preconceitos. Tem muita gente que talvez esteja vendo aqui que acha que já te reconheceu de algum lugar. Você falou de a pessoa sofrer um crime, né? Você foi vítima recentemente, junto com o seu marido, de um processo, não só de um crime, né? Mas de um processo todo de homofobia, quando vocês apareceram num comercial, numa marca de carro, na TV, na mídia em geral. Conta um pouco como é que foi passar por isso e o que que isso diz sobre a situação da comunidade. Olha, eu trabalho no grupo de idade, toco um projeto sobre empregabilidade LGBT para as pessoas, então assim, eu nunca me vi sendo a vítima, ou tá do outro lado do balcão, a expressão mais popular. A cada 19 horas no Brasil, um LGBT é morto. A cada 37 Morto de maneira violenta e em função da sua da sua orientação condição. sexual. Aham. A cada 37 horas no Paraná, um LGBT faz um boletim de ocorrência. A cada 2 horas, um LGBT, a cada 2 horas, sofre uma agressão física, verbal e assim. E, de repente, eu me vi nessa estatística. Quando eu e meu marido, nós fomos atacados por pessoas que, sinceramente, não tenho para ficar preocupado com a vida alheia das pessoas. Então, mas agiram foram cruéis, foram haters, saíram da internet e foram atacar minha família no interior, os meus sobrinhos, atacaram meu esposo na rua. Eu fui atacado dentro de um restaurante no interior também. Então, por mais que Atacado verbalmente, verbalmente, não não, chegou a ter exatamente, violência física. Assim. verbalmente. Mas mesmo assim é uma situação gravíssima. Né? E aí de repente, você leva um choque, assim, tipo, meu, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? E por mais que me sinto empoderado, lutando pela comunidade, de repente Tem todo o grupo de Dignidade para te apoiar, para apoiar sim, e de você. repente eu vi que as coisas atingiu a gente de uma forma que nos desestruturou total, assim, sem saber para onde ir, por mais que, assim, foi um momento, acho que foi um dos momentos mais difíceis nosso, porque, por mais que eu tenho traquejo político, me sinto livre, eu me vi numa situação que eu não sabia o que fazer. Isso hoje está superado? Passou? Como é que tá? A gente tá com algumas sequelas nesse processo aí. Porque o que mais pegou, Galindo, a gente fez o boletim de ocorrência e agora o processo está correndo em sigilo. E saber que tem 300 pessoas em Curitiba que desejam a nossa morte. De onde que você tirou esse número do 300? Assim? No Facebook, a gente fez os prints, entregamos a URL, pessoas que falaram que a gente era aberração, que é o fim da família, que a gente deveria morrer. Então, eu, quanto o Murilo, a gente continua com a nossa vida social, andando, mas às vezes dá um certo receio, porque alguém do seu lado, que você não saiba, Pode pode... ser um desses. Exatamente. Então, assim, estamos estamos fazendo terapia, não só em função disso, acho que todo mundo tem que fazer terapia também, mas a gente travou, entendeu? Eu dei uma travada, assim, no sentido, tá, e agora? E tendo passado por isso, você percebeu se o Estado, se a sociedade estava pronto para acolher, para, enfim, estar ao lado de quem passa por isso? Como é que foi no teu caso?
Eu, eu vi que a gente foi assunto no almoço de família nos domingos das pessoas. Que as pessoas falavam, olha, um casal, a propaganda esse só foi agora, foi ano passado, teve a primeira peça, e agora o que talvez foi mais ousado na peça, que a gente está em frente do carro, foi a gente dar um beijo. E a gente pautou os almoços de família das pessoas, jantas, e aí as pessoas viram assim, gente, tá ok, mas teve muita gente com o momento que a gente está vivendo, que a gente tem o líder maior do país diz que é mimimi, que é feio ver dois homens se Que preferia ter um beijando, filho morto a ter um filho gay. Exatamente. Então gerou esse sentimento, essa raiva das pessoas, assim. Mas você sentiu solidariedade também. Senti solidariedade, a gente foi acolhido, mas foram 30 mil comentários. Dos 30 mil, 5 mil foram comentários homofóbicos. E 300 realmente agressivos. Exato. E aí a gente, a OAB, o grupo de a OAB Diversidade nos ajudou nesse processo com as URLs. Teve um momento que eu e o Murilo a gente falou assim, tá, a gente não vai ler mais, porque estava machucando. Tipo, a gente queria olhar, fixar quem é a cara da pessoa que fez que deseja a nossa morte, alguma coisa assim, mas falei, não, vamos desacelerar, estamos com mais cuidado também. Mas também, de um lado, foi daí que surgiu a nossa candidatura. Não só pelo fato, eu sou militante já, trabalho, e eu ia coordenar uma campanha de um candidato LGBT, e de repente a gente se vê assim, primeiro foi minha família que falou assim, você tem que dar uma resposta. E talvez a resposta tem que disputar a eleição para fazer o debate, à altura. Depois veio meus irmãos, os meus sobrinhos, porque eles foram cruéis com os meus sobrinhos, foram tirar satisfação de apontar o dedo dos meus sobrinhos. Que idade tem eles? Os meus sobrinhos, eles estão entre 18 e 22 anos, estão na fase de adolescência ali, entrando para a juventude. E tipo, foram tirar satisfação e falar, seu tio é uma vergonha, uma aberração para a cidade. E depois, no próprio grupo Dignidade, no Tony Reis, várias pessoas, Diego, eu acho que o processo, a gente quer ganhar, eu quero ganhar a eleição, e vou trabalhar para isso, a gente fez planejamento para isso. Mas a gente quer fazer um debate à altura do momento. Tem muito fundamentalista aí, mas tem muito cristão, muita gente boa também. Então, é o momento de separar o joio do trigo e fazer um debate à altura sobre a questão da LGBTfobia, de políticas públicas para a comunidade. Antes da gente começar a gravar aqui, você estava falando que parece paradoxal para muita gente que vai ouvir, talvez, mas não é, né? Que você pretende se apresentar, em certa medida, como um candidato das famílias que, enfim, tem alguém LGBT ou que são LGBT. Como que é isso? Família para nós. Primeiro que assim, eu falo famílias no plural, Galindo, porque são várias formas de composição de famílias. Então, assim, com tudo isso, a gente teve a gente recebeu muita solidariedade de pai e mãe que Pais e mães de gays, é isso? exatamente De pessoas LGBT. LGBTs que mandaram mensagem assim, nossa, meu filho mora num grande centro, mora em Curitiba, é do interior. Eu sou do interior, vim para cá para poder viver. Não, vim, claro, para uma oportunidade de emprego aqui, mas Curitiba me permitiu ser o Diego, né, sair do armário mesmo, ser o Diego que ele é, de fato, de expressar com os meus trejeitos. E os pais entenderam muito isso, assim. Meu filho, porque talvez morar no interior e num estado nosso, que é um estado agrícola, que como é difícil ser LGBT no interior, numa cidade de 10 mil, 20 mil habitantes. E eles vão morar nos grandes centros, como Londrina, Maringá, Ponta Grossa. São Paulo. São Paulo. E eu tenho amigos, familiares que falam assim, nossa, o meu filho foi morar fora do país por questão de segurança. Então, gerou um sentimento. As pessoas... Os meus irmãos, eu não tenho mais pai nem mãe, mas os meus irmãos, por mais que eles me aceitaram, me acolheram sempre, hoje eles entenderam o porquê eu não tô lá em Cambé,
por mais que seria muito mais agradável, mais confortável, por não me sentir, por não ser o que eu sou Por não ser seguro também. exatamente. Então, gerou esse despertar, assim, com os pais. Então, a gente quer fazer esse diálogo com as famílias mesmo, em defesa de todas as famílias. Quando você estava falando de violência e representação, eu até lembrei que tem uma história famosa nos Estados Unidos do Milk, Harvey Milk, que foi o primeiro político eleito Exatamente. com a bandeira LGBT, acabou sendo assassinado. Então, mas a gente está, se pensar que o Milk aconteceu isso nos anos 70 para 80, a gente está 40 anos atrasado nesse processo, né? E agora, quem sabe, a gente consiga chegar nisso, né? Mas, além de você, tem uma chapa, né? Você também está junto com um candidato para federal. A ideia é realmente aumentar essa representatividade, não só com a tua candidatura. Exatamente. A gente quer um campo de candidatos eleitos progressistas. Até a gente tem uma meta para o Congresso Nacional de dobrar a nossa bancada. Temos 4 representantes hoje, pelo menos ir para 8. E nos estaduais, por exemplo, São Paulo já tem uma mulher trans vereadora, tem uma mulher trans deputada estadual, o Rio já também tem. E no Paraná, a gente tem que quebrar esse... A gente é exemplo em tanta coisa, referência em tanta coisa, e também eu acho que é o nosso desafio agora de eleger um... Não precisa ser eu, mas pode ser outro. Claro que eu também quero ser eleito, não vou ser hipócrita, mas é para avançar a pauta na Assembleia, no Estado mesmo, de construir políticas públicas, assim, bem, a gente está nessa linha. Diego, a gente sempre encerra aqui a nossa entrevista dando um minuto para o candidato para olhar mesmo para a tela ali, não pode pedir voto, que ainda não está na eleição propriamente, mas para dizer, afinal de contas, por que quem está te ouvindo poderia considerar votar no Diego Xavier em outubro para deputado estadual. Olha, gente, eu sou o Diego Xavier, vou parafrasear o Milk, quero recrutar vocês, brincando. Eu sou o Diego Xavier e quero defender todas as famílias, toda forma de amar. A gente vive tempos difíceis, mas assim, a gente pode fazer um Estado melhor. E é isso. Eu acredito, eu estou movido a um sonho, uma utopia, mas de poder representar todos e todas na Assembleia Legislativa. Tá certo. Diego Xavier, candidato a deputado estadual pelo PSB. Diego, muito obrigado por ter aceitado participar aqui. A gente continua com a nossa série de entrevistas e você pode acompanhar todas as que a gente já fez e que vai continuar fazendo no YouTube, no site do Plural, nas nossas redes sociais. E a gente volta na próxima. Obrigado, Diego. Obrigado mesmo.